Olá, olá! Estamos de volta aqui com a segunda videoaula do nosso curso de hermenêutica que nós estamos apresentando aqui em nossa plataforma. É muito bom estar com vocês novamente e poder passar para vocês algumas reflexões para que possamos entender, então, todo o panorama da vida que antecedeu e que antes e pós Jesus Cristo, para que possamos compreender, então, tudo aquilo que a Bíblia tem para nos ensinar através dos exercícios hermenêuticos que estudaremos nas próximas videoaulas. Agora, hoje, vamos conversar com vocês sobre o cenário político do início do cristianismo. Nesta segunda aula, vamos estudar, então, vamos ver, então, o cenário político do início do cristianismo. Pois bem, o cristianismo teve início nos dias dos apóstolos, numa época em que Roma governava a maior parte do mundo conhecido. Fundada em 753 a.C., a cidade de Roma foi o centro de um império que se espalhou em todas as direções. Diferente das repúblicas modernas, em que um governo federal preside um grupo de estados ou condados, o Império Romano constituía-se de cidades-estados e territórios independentes, cada um dos quais sujeito à autoridade suprema do imperador e do Senado romano. Na época dos apóstolos, extensas regiões do sistema imperial eram conhecidas como províncias. Podemos encontrar exemplos de tais divisões no livro dos Atos dos Apóstolos, como é o caso da Macedônia, que está lá em Atos 16, capítulo 16, versículo 9. A Ásia, em Atos, capítulo 20, versículo 4. Bitínia, que está em Atos, escrito em Atos, capítulo 16, versículo 7. E Cilícia, que está lá em Atos, capítulo 6, versículo 9. O governo era formada de dois tipos principais. As províncias consideradas pacíficas eram governadas por procônsules, especialmente designados por Roma, os quais tinham o poder de tomar decisões independentes, porém, mesmo assim, eram responsáveis perante os membros do Senado romano. Eles deviam obediência aos membros do Senado romano. Embora esses procônsules eram algumas vezes chamados também de deputados, conforme nos narra Atos, capítulo 18, versículo 7 e capítulo 7 ao 12. As províncias, tidas como províncias turbulentas, eram de responsabilidade do próprio imperador e mantidos sob controle por meio de constante guarda militar. A Palestina, uma das mais inconstantes que havia na época de Jesus e seus apóstolos, estava sob a supervisão imediata do imperador através de um governador ou procurador, conforme nos narra o Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 11 ao 14, e também em Atos 24, capítulo 24, versículo 1. Além disso, os judeus tinham um rei, embora fosse de descendência parcialmente judaica. Também este rei reinava sob o beneplácito dos governadores romanos. Herodes o Grande, que era o monarca reinante na Palestina na época do nascimento de Jesus, possuía os títulos de procurador, tetrarca e rei. Após a sua morte, o reino dos judeus passou a seus três filhos, Arquelau, Antipas e Filipe. Esses, por sua vez, foram seguidos no poder por Agripa I, sucedido por Agripa II, que manteve o poder por mais 50 anos. Durante o reinado de Agripa II, um dos governadores romanos era Félix, diante do qual o apóstolo Paulo foi julgado, que está lá em Atos 23, capítulo 23, versículo 24. Félix foi sucedido por Festo, por meio do qual
Paulo apelou a César quando viu que não conseguiria alcançar justiça na Palestina, conforme nos narra Atos, capítulo 25, versículo do 8 ao 13. Durante a época em que Paulo esteve no cárcere, Festo convidou o rei Agripa II para ouvir o caso do apóstolo. Embora compreendesse muito bem a lei judaica, não era ele profundamente comprometido com as suas doutrinas religiosas. Ele cumpriu apenas superficialmente os requisitos cerimoniais, mais para agradar a seus súditos do que por sincera convicção de suas verdades religiosas. Após ouvir Paulo, ele considerou que bem poderia soltar-se este homem se não houvera apelado a César, conforme nos conta o livro dos Atos, capítulo 26, versículo 32. Entre os diversos imperadores que reinaram durante a época do Novo Testamento, encontramos também o odiado Nero, 54 a 68 depois de Cristo, também ele conhecido como Calígula, diante do qual o apóstolo Paulo compareceu para ser julgado. Atos 27, versículo 24. No ano 64 depois de Cristo, irrompeu um grande incêndio em Roma. Nero, o principal suspeito de havê-lo ateado, acusou abertamente os cristãos desse ato incendiário. Muitas pessoas acreditaram na acusação de Nero. Esse fato provocou a primeira, embora limitada, perseguição romana aos cristãos. A história relata que durante esse período, tanto Pedro como Paulo foram executados em Roma. Ok? Chegamos então agora ao final dessa segunda aula, onde tivemos aqui um panorama a respeito dos aspectos políticos da época de Jesus. Na próxima videoaula, estarei novamente aqui com vocês, falando sobre os aspectos religiosos do tempo de Jesus, na terceira videoaula. Ok? Bons estudos a todos e até lá. Espero você.